Meus queridos irmãos e irmãs da Arquidiocese de Teresina, que nesses dias, com o coração aberto, com a alma cheia da força e do Espírito Santo, participam desse congresso arquidiocesano. Que alegria de minha parte poder participar com vocês desse momento tão importante na renovação carismática católica da vida de uma diocese, de uma arquidiocese. Esse momento em que nos reunimos em congresso arquidiocesano é o momento em que, mesmo com o distanciamento, nós estamos juntos. Há uma unção especial, há uma graça espiritual para quando nós nos reunimos em congressos, sobretudo nesse tempo em que nós estamos distantes fisicamente, mas estamos próximos através dessa graça que, como disse, está sendo esse congresso da Arquidiocese de Teresina. Meu nome é Leandro Rabelo, eu sou do estado do Rio de Janeiro, faço parte do grupo de oração Mater Domini, que se reúne às quartas-feiras aqui na minha paróquia, na cidade onde eu resido, sou da Diocese de Campos, e nesse tempo eu sirvo ao Senhor na coordenação nacional do Ministério de Pregação da RCC Brasil. E com muita alegria quero partilhar com vocês essa pregação que tem como tema uma passagem, um versículo, que está no mesmo contexto do versículo que o Senhor nosso Deus deu à RCC do Brasil, a palavra do ano, que é de Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso espírito. E essa passagem, que é o tema desta pregação, que é o versículo 5, ela diz assim: assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo e cada um de nós é membro um do outro. Que passagem maravilhosa, irmãos! Como o apóstolo Paulo fala de maneira tão clara para todos aqueles nossos irmãos e irmãs da comunidade de Roma, a mesma coisa que se Paulo estivesse entre nós nos dias de hoje, ele diria para nós. Essa palavra, irmãos, ela vem dentro de um contexto dos escritos paulinos, onde Paulo vai trazendo uma série de exortações, uma série, digamos assim, de puxões de orelha a todas as comunidades a qual ele escreve, e de maneira especial agora Paulo está falando à comunidade de Roma. E Paulo está exortando a comunidade de Roma para que eles fiquem atentos à graça da unidade, para que eles estejam atentos a que eles não se desviem, a que eles entendam que a boa conduta de todo cristão é que ninguém é isolado. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, nós estamos isolados, cada um na sua casa, cada um dentro das suas particularidades, mas mesmo distantes fisicamente, cada um de nós é um membro vivo de uma comunidade de fé. Mesmo, como disse, que essa comunidade de fé, nesse período, nesse tempo, se reúna de maneira virtual. Daqui a pouco a gente vai retornar aos grupos de oração presenciais, às missas presenciais. Em muitos lugares do Brasil já está acontecendo esse retorno. E nós voltaremos a nos comunicar, a estar juntos fisicamente novamente, porque é o desejo de Deus, não só que nós fiquemos juntos fisicamente, mas que haja em nós um só coração e uma só alma, como membros vivos de uma comunidade de fé. Queridos irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele sempre falava muito e falava constantemente sobre unidade. Chamava sempre a viverem com tudo em comum, estava sempre exortando, sempre chamando as pessoas a, como nos diz essa passagem que eu acabei de ler para vocês, que pede que nós sejamos pessoas que vivem em um só coração. Vivamos como um só.
E Paulo então está escrevendo aos romanos, e de onde Paulo está escrevendo? Paulo está escrevendo de Corinto. Quando Paulo escreve essa carta aos romanos, ele está em Corinto, e lá em Corinto estava acontecendo muita discussão. Estavam acontecendo muitas divisões internas. Será que Paulo, influenciado por aquelas divisões internas que aconteciam em Corinto, escreve inspirado pelo Espírito para Roma, para que ou Roma já está também desenvolvendo essas divisões internas e para já alertá-los, para caso elas surjam, já estejam de sobreaviso atentos de que entre nós não pode haver divisão. Veja, meus amados irmãos, isso que Paulo escreve à comunidade de Roma é muito atual, é muito dos nossos dias. Deixa eu chegar aqui até mais perto para perguntar para você uma coisa. Na sua comunidade também há divisões? No seu grupo de oração, quem sabe, também há divisões? Também há momentos em que as pessoas não entendem que nós não somos iguais, mas nós devemos, com as nossas diferenças, com as nossas variações, nós devemos viver num só coração. Devemos unir os nossos corações e, com todos os nossos corações unidos, entregar um grande ramalhete de corações para o nosso Senhor. Se tem um buquê de flores que Jesus quer ganhar sempre, é um buquê composto de muitos corações. Imagina você um buquê de flores com flores variadas, rosas, orquídeas, margaridas, tantas flores que nós temos. Imagina aquele arranjo todo formado com todas aquelas flores, flores diferentes, de qualidades diferentes, de cores diferentes, mas todas juntas num mesmo buquê. Aquela harmonia de cores, elas não são iguais, elas não têm o mesmo formato, elas não têm o mesmo perfume, elas não têm a mesma cor, as mesmas nuances, mas estão todas juntas harmonicamente no mesmo buquê. É uma imagem belíssima daquilo que Deus quer dos nossos corações. Os nossos corações não são iguais. Os nossos corações não têm o mesmo cheiro. Os nossos corações não possuem o mesmo formato. E mesmo assim o Senhor quer que todos os corações estejam unidos, estejam juntos e entregues a Ele como um grande buquê. O que Paulo diz a Roma, a comunidade romana, é muito provavelmente o mesmo que ele quer dizer para cada um de nós nesse tempo. E todas essas exortações de Paulo querem culminar em nós fazermos a vontade de Deus. Se você voltar ao versículo 2, você vai ver que o convite, a exortação de Paulo, transformai-vos pela renovação do vosso espírito, logo em seguida tem um para quê, tem uma finalidade, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. É o mesmo que ele dizer para que vocês possam fazer a vontade de Deus, porque o princípio da unidade é fazer a vontade de Deus. O princípio da unidade é Cristo. Num organismo que somos nós, que somos a igreja, que é plural, é diverso, mas ao mesmo tempo é uno. Somos a igreja, somos os diversos membros da igreja, mas juntos formamos uma só igreja. Juntos formamos um só corpo e um só coração, como nos pede a palavra. E quando a gente fala da palavra corpo, nós estamos no contexto bíblico. Corpo quer dizer o homem total, o homem pleno. Para Paulo, corpo é um conjunto de órgãos com funções diferentes, que foram reunidos por Deus. Assim como eu e você na igreja somos pessoas tão diversas que fomos reunidos por Deus, por exemplo, num mesmo grupo de oração. No meu grupo de oração, que eu frequento há 30 anos, as pessoas não são iguais. Tem pessoas no meu grupo de oração que já passaram por ele, hoje não estão mais. Tem pessoas que estão no mesmo grupo junto comigo há 30 anos e mesmo passados 30 anos de convivência, nós continuamos sendo pessoas diferentes.
Cada um com a sua personalidade, cada um com as suas capacidades, cada um com o seu jeito de ser, formamos um mesmo corpo. Por exemplo, no meu caso, o grupo de oração Mater Domini, que tem mais de 30 anos de existência, onde cada pessoa que frequenta esse grupo é diferente. Para Paulo, somos esse conjunto de órgãos com funções diferentes que foram reunidos por Deus. Quem foi atraindo as pessoas para este grupo de oração, para o seu grupo de oração? Eu tenho certeza que se eu perguntar para você agora como são as pessoas do seu grupo de oração, são todas iguais? Elas pensam iguais? Elas têm, por exemplo, as mesmas características físicas? A mesma altura? O mesmo peso? O mesmo tom de cabelo? O mesmo jeito de pensar? O mesmo jeito de julgar, de agir? Eu tenho certeza absoluta que a sua resposta é não. Todos somos diferentes. Mas a beleza dessa palavra está no convite a, entendendo, percebendo, respeitando as nossas diferenças, nós nos juntarmos. Veja, por exemplo, os dedos da minha mão. Cada um dos meus dedos são diferentes. Tem tamanhos diferentes, tonalidades diferentes. E todos eles, juntos, nessa mão, se unem. E quando eu faço isso com a minha mão, todos se tocam. Todos estão próximos. Todos se apoiam. Se tivesse frio, todos se aqueceriam. Se um sentisse dor, os outros também sentiriam. Se eu por acaso cortasse um dos meus dedos, a dor seria sentida por todo o meu corpo, e não só por aquele dedo. Claro que ali, naquele dedo, a dor é mais forte, mas todo o corpo sente junto. Quando um irmão sofre, todos devemos sentir junto. Todos devemos unir o nosso coração ao coração dele e formarmos com ele um só coração e uma só alma. Já pensaram, irmãos, se o mundo fosse assim? Se todas as pessoas que sofrem, se todas as pessoas que têm problemas se unissem com aquelas que naquele momento não estão com problemas, que naquele momento não estão com dificuldades, imaginem vocês que mundo maravilhoso seria. Seria o céu. O céu que Deus tanto quer para cada um de nós. Assim como é o céu que Deus um dia nos levará para ele. Um dia nós o alcançaremos. Esse corpo de Cristo não é idêntico ao corpo de Cristo ressuscitado, por exemplo, mas é a sua réplica exata. Cada um de nós é réplica do homem primordial, porque cada um de nós é imagem e semelhança de Deus. E é assim como Jesus é um com o Pai, como Jesus é um com cada um de nós, ele deseja que também nós sejamos um com o outro. A palavra de Deus também, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 32, ela nos diz assim: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Que palavra maravilhosa! A multidão, e olha, não eram poucas pessoas, era uma multidão. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Que maravilha, irmãos! Sinceramente, quando eu leio essa passagem, brota no meu coração um desejo tão grande que nós vivêssemos assim, de um só coração, de uma só alma. Ninguém dizia que eram suas. E aqui eu queria falar dos dons que Deus nos dá, dos dons os quais Deus nos capacita, e que por força da graça que cada um dom tem, nós devemos colocá-lo a serviço do nosso irmão. É para isso que Deus nos dá um dom. É para isso que Deus nos dá um carisma, para que esse dom, esse carisma, através do ministério que nós somos chamados, nós os coloquemos a serviço.
nós estendamos a nossa mão e digamos: meu irmão, o meu dom não é meu. Meu irmão, esse dom não me pertence, esse dom pertence a você. Por isso eu quero colocar esse dom a seu serviço. Conta uma historinha que tem até na internet, se vocês quiserem depois pesquisar para encontrar lá, para assistirem, que nos Jogos Paraolímpicos, né, que são os jogos que participam as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, pessoas, por exemplo, que perderam uma perna, que perderam um braço ou que não enxergam. Os Jogos Paraolímpicos, que normalmente acontecem após os Jogos Olímpicos, diz essa história que nos Jogos Paraolímpicos dos Estados Unidos de Spokane, em 1976, começou uma grande corrida. 9 atletas estavam correndo. Era uma corrida, se não me engano, à distância. Todos eles com algum tipo de necessidade especial. E eles começaram a correr e deu a largada e todos correndo. E em dado momento da corrida, um deles caiu. Sabe o que aconteceu? 3 viram que aquele participante da corrida havia caído, voltaram, desistiram de competir, voltaram e o ajudaram. E o pegaram no braço e vieram os 4 juntos, o que havia caído e os 3 que foram ajudar. E eles foram bem devagar até cruzar a linha de chegada. Conta a história que o Estádio Olímpico inteiro ficou de pé e aplaudiu aquele gesto. Queridos irmãos, imaginemos nós se isso acontecesse também na nossa caminhada. Se quando nós percebêssemos que um irmão nosso caiu, se nós parássemos tudo o que nós estamos fazendo e voltássemos para ajudá-lo. O socorrêssemos, prestássemos o nosso auxílio, mesmo que nós não pudéssemos fazer muita coisa, se nós chegássemos para ele e disséssemos: meu irmão, estou aqui com você. Conte comigo. Eu não posso fazer muita coisa, mas eu posso ficar com você. Eu posso te dar a minha mão. Eu posso te dar o meu ombro. Eu posso te dar o meu colo. Eu posso te dar o meu abrigo. Já imaginaram, queridos, como seria maravilhoso? Quanto Deus queria isso de cada um de nós. E para ainda ilustrar essa reflexão que nós estamos fazendo de viver num só coração, como nos impulsiona essa palavra de Romanos 12:5, o Papa Francisco, refletindo essa mesma passagem que eu acabei de ler, de Atos 4:32, o Papa Francisco disse assim: cada comunidade deveria verificar a própria capacidade de viver em harmonia, testemunhar a ressurreição de Cristo e ajudar os pobres. Cada grupo de oração, cada um de nós é chamado a viver essa experiência de testemunhar a ressurreição de Cristo e ajudar os pobres. Existe uma carta que faz parte dos muitos escritos das origens da igreja, chamada Carta a Diagoneto, que é uma carta muito bonita. Essa carta traz um trecho que muitas pessoas pensam até que é um trecho da Bíblia, que diz: vede como eles se amam. Esse trecho não está escrito na Bíblia. Esse trecho está escrito nessa carta, chamada Carta a Diagoneto. Ela é facilmente encontrada na internet. Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar essa carta inteira para você ler, para você meditar sobre ela. E essa carta conta como viviam os primeiros cristãos. Após a ressurreição de Jesus, o surgimento da igreja, como que viviam os primeiros cristãos. E eu selecionei 5 trechos dessa carta para trazer para vocês aqui nessa pregação. O primeiro trecho, primeiro é importante a gente dizer que essa carta ela foi escrita por uma pessoa interessada que queria conhecer como era a vida dos primeiros cristãos, estava curiosa, estava ouvindo falar dos primeiros cristãos, das suas virtudes, chamado Exódio. Exódio escreve a Diagoneto, que era um cristão, e que Exódio, querendo conhecer, querendo entender, e o início desse discurso, que a gente chama de preâmbulo ou prólogo, que vem no começo, no início dessa carta, diz assim: Excelentíssimo Diagoneto, vejo que te interessas em aprender a religião dos cristãos
e que muito sábia e cuidadosamente te informaste sobre ele. Veja, Exódio vai perguntar exatamente a um deles, a um cristão. Então, acertou. Quando a gente quer procurar saber de alguma coisa, a gente deve buscar alguém que entende daquele assunto. E não uma pessoa que acha, mas uma pessoa que sabe daquele assunto. Foi assim que fez Exódio. Escreve uma carta a Diagoneto e, continuando a carta, diz assim, Diagoneto dizendo, né? Qual é esse Deus no qual confiam e como o veneram? Para que todos eles desdenhem o mundo, desprezem a morte e não considerem os deuses que os gregos reconhecem, nem observem a crença dos judeus. Que tipo de amor é esse que eles têm uns para com os outros? Vejam, a carta começa falando exatamente do amor que eles tinham entre eles. O grande espanto de todos aqueles que ainda não eram cristãos era tentar identificar primeiro por que eles se amavam daquele jeito. O amor entre eles era o que mais admirava os primeiros, era o que mais caracterizava os primeiros cristãos e era o que mais admirava, deixavam perplexas as pessoas que os observavam. Pensei um segundo trecho aqui para vocês, que diz assim: os cristãos, né, o Diagoneto explicando para Exódio, os cristãos não se distinguem dos demais homens nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes. Casam como todos e geram filhos, mas não abandonam a violência aos recém-nascidos. Servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos do céu. Meu Deus, gente, sinceramente me emociona ler essa carta. Esse trecho, então, é belíssimo. Moram na terra e são regidos pelo céu. Ah, quem dera que nós também morássemos aqui na terra, mas nossas atitudes, nossa vivência fosse regida pelo céu. Continuando a carta. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo abundam. São desonrados e nas desonras são glorificados. Desculpa, mas não tem como não se emocionar. São injuriados, são também justificados, insultados, mas ao contrário, bendizem. São ultrajados, prestam as devidas honras. Terceiro trecho. Fazendo o bem, são punidos como maus. Fustigados, alegram-se como se recebessem a vida. Numa palavra, o que a alma é para o corpo, isso são os cristãos no mundo. Carta a Diagoneto, que, como eu disse, você pode encontrar na internet e ler ela toda, porque é algo belo demais acerca dos primeiros cristãos. Quinto e último trecho. A alma habita no corpo. Não é, contudo, do corpo. Também os cristãos, se habitam no mundo, não são do mundo. Eu quero repetir. A alma habita no corpo. Não é, contudo, do corpo. Também os cristãos, se habitam no mundo, não são do mundo. Gente, a carta, como disse, é linda demais e eu recomendo a leitura de todos vocês e peço desculpa aí pela emoção, mas eu sinceramente não consigo ler essa carta sem me emocionar, pelo grande desejo que eu tenho no meu coração de que todos também vivêssemos assim, principalmente nesse tempo de tanta perseguição, de tanta calúnia contra a igreja, de tantas pessoas dizendo coisas horríveis acerca de nós cristãos, acerca da igreja, acerca do Papa, dos bispos, dos padres. Quem nos dera vivêssemos essas mesmas virtudes
dos primeiros cristãos. Ainda, irmãos, o Papa Francisco, refletindo Atos 4:32, ele disse assim: cada comunidade deveria verificar a própria capacidade de viver em harmonia, repetindo aquilo que eu já disse anteriormente, testemunhar a ressurreição de Cristo e ajudar os pobres. O Papa diz, dentro dessa mesma homilia, que 3 comportamentos devem se destacar quando nós tentarmos viver esse Atos 4:32. Primeiro, ser capaz de plena concórdia. Segundo, dar testemunho de Cristo aos de fora. Sinceramente falando com vocês, irmãos, dentro desse segundo conselho do Papa, muitos que estão fora da igreja, talvez olhem para o nosso testemunho e digam assim: eu não quero ir para lá, eu não quero entrar naquela igreja, porque as pessoas que estão lá não estão testemunhando o que deveriam. É claro que essa desculpa não é correta da parte deles, porque a igreja é para os pecadores, a igreja é para os que estão doentes, como o próprio Jesus nos ensinou. Mas cá para nós, como seria bom se o nosso testemunho ajudasse a trazer as pessoas para a igreja? Se quando as pessoas olhassem para a maneira como nós procedemos, como nós falamos, como nós nos comportamos, como nós vivemos num só coração e numa só alma, elas talvez desejassem estar conosco, viver entre nós, porque admiraram o nosso modo de viver essa graça da unidade. E o terceiro conselho do Papa: impedir que seus membros sofram a miséria. Sempre que nós percebermos qualquer tipo de miséria que pode haver entre nós, não só as misérias materiais, de alimento, de roupa, mas também as misérias humanas, espirituais, da tristeza, da angústia, do sofrimento, e nós pudéssemos contribuir. Então o Papa nos atenta para esses 3 comportamentos que deveriam se destacar em nós: ser capaz de plena concórdia, de viver em paz, de dar testemunho de Cristo aos de fora e de impedir que seus membros sofram a miséria. Por isso, os primeiros cristãos que tinham esses 3 comportamentos, que nos inspiram nesses 3 comportamentos, tinham um só coração e uma só alma. Dizendo ainda o Papa, fazendo alusão a esse trecho: entre nós, entre vós, nunca deveria haver fofoca, inveja, calúnia, difamações, brigas pelo poder. E o Papa continua discorrendo uma série de coisas que muitas vezes nós cometemos, fazemos, e que sempre vai ser um desejo do coração de Jesus, que nós modifiquemos esse nosso procedimento. Sempre Jesus vai esperar de nossa parte que nós nos convertamos e que nós paremos de fofocar, que nós paremos de ter invejas uns dos outros, que nós paremos de caluniar o outro, de difamar, de brigar pelo poder. Viver a união fraterna não é ser igual. O grande Dom Helder Câmara nos ensina que, se o outro pensa diferente de mim, ele me enriquece. Eu quero repetir essa frase de Dom Helder Câmara: se o outro pensa diferente de mim, ele me enriquece. Porque cá para nós, pessoal, o mundo seria uma mesmice se todo mundo pensasse igual. Mas o pensamento diferente do outro enriquece o meu pensamento. Faz crescer o meu desejo de aprender coisas novas, de aprender a ter experiências novas de conduta, de vida. Então, se o outro pensa diferente de mim, ele não é meu inimigo, mas ele enriquece a minha vida. E para viver a união fraterna, para viver um só coração e uma só alma, eu queria pegar o que nos ensina a palavra também, além de Romanos 12:5, o que nos ensina Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Jesus nos ensina: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. 3 dicas infalíveis de Jesus para vivermos a união fraterna: renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz
e o seguirmos. Se esses 3 gestos, essas 3 atitudes que Jesus nos chama a fazer, se ela for seguida por nós, com certeza nós viveremos a união fraterna. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14, ele diz ainda um outro conselho para vivermos a vida fraterna: revesti-vos de entranhada misericórdia, bondade, humildade, doçura e paciência. 5 coisas que o apóstolo Paulo nos alerta, nos atenta. Se nós queremos viver a união fraterna, se nós queremos viver a comunhão, alimentemos isso dentro de nós: a misericórdia, a bondade, a humildade, a doçura e a paciência. São coisas que nós precisamos exercitar todos os dias, mas não só ficar exercitando, pensando só nessas coisas, mas fazê-las na prática. Ser bom na prática, ser misericordioso na prática, sermos dóceis na prática, sermos humildes na prática, sermos pacientes na prática. Paulo nos chama a essas 5 atitudes. E o Papa Francisco? Papa Francisco sempre tão claro, Papa Francisco sendo sempre tão prático. Ele nos ensina que para vivermos a comunhão fraterna, em uma de suas homilias, ele diz que uma dica muito preciosa é dizer: obrigado, com licença, me perdoe. 3 coisas que o Papa Francisco nos ensina a dizer que nós já sabemos. Parece óbvio, mas o Papa está nos lembrando que é importante dizer muito obrigado se a gente quer viver a vida fraterna. Me perdoe se a gente quer viver a vida fraterna. Com licença se a gente quer viver a vida fraterna. Quando os irmãos que estavam preparando este congresso estavam em oração, na escuta, nenhum congresso nasce do nada. Nasce de um processo de oração, de escuta que as pessoas que estão à frente do congresso fazem através da presidência do Conselho da Arquidiocese. E em oração esses nossos irmãos receberam a seguinte profecia: unirei meus filhos, assim como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. O Senhor quer isso, irmãos, de nós. O Senhor quer que essa profecia se concretize no nosso grupo de oração, na nossa família, na nossa paróquia, na nossa comunidade. Que o Senhor quer nos reunir, assim como a galinha que reúne todos os seus pintinhos debaixo de suas asas para protegê-los, para tê-los por perto, para ensinar para eles que é estando perto um do outro, um ajudando o outro, um aquecendo o outro, é que se vive uma boa vida fraterna. E eu concluo essa pregação contando para vocês mais uma história. Dizem que no Polo Norte havia uma vara de porcos-espinhos. E todos vocês conhecem, sabem como é um porco-espinho. O porco-espinho tem o corpo todo revestido de espinhos. E todos também sabem que o Polo Norte é muito frio, muito gelo, temperaturas muito abaixo de 0. E havia então um grupo, uma vara de porcos-espinhos. E esses porcos-espinhos tinham 2 opções para viver mais tempo naquele frio tenebroso. A primeira opção era se afastar, porque imaginem vocês, quando um porco-espinho chega muito perto um do outro, o que acontece? Imaginem vocês que aqui na minha mão, que os meus dedos são os espinhos, e cada mão é um porco-espinho. Quando um porco-espinho se aproxima muito do outro, o espinho de um toca no corpo do outro. E assim, a mesma coisa da outra parte. Então, quando o espinho de um, quando ele chega muito perto, toca no outro, com certeza fere, machuca. Então, os porcos-espinhos tinham 2 opções. Ou eles ficavam muito perto um do outro, um machucava o outro, feria o outro, mas pela proximidade do calor do corpo, um aquecia o outro, ou aquele porco-espinho se distanciava, não aguentava ser espetado pelo outro, e por não aguentar ser espetado pelo outro, ele iria viver sozinho, daí ele não seria espetado por nenhum outro espinho de outro porco-espinho, mas por outro lado não teria o calor do corpo
daquele outro porco-espinho para aquecê-lo. E provavelmente morreria muito mais rápido de frio. Então eles tinham essas duas opções. Ou viviam sozinhos e morriam mais rápido, ou viviam juntos e suportavam a dor do espinho do outro. E mantendo-se aquecidos por estarem perto um do outro, eles viviam mais. Eu tenho certeza que essa história ilustra muito bem o desejo daquilo que o apóstolo Paulo quer nos ensinar em Romanos 12:5. Viver junto, viver unido. E a gente sabe que viver junto, que viver unido, não é fácil. O meu irmão tem os espinhos dele. Eu tenho o meu. Quando eu vivo muito próximo de alguém, aquela pessoa vê os meus espinhos e sente os meus espinhos porque eu o firo. Assim como o meu irmão também, pela proximidade dele com a minha vida, com as suas dificuldades, com as suas dores, ele também me fere. Mas é melhor vivermos ferindo um ao outro, mesmo às vezes sem querer, sem perceber, estarmos juntos, nos aquecendo espiritualmente falando, aquecendo um ao outro na fé, do que viver sozinho, esfriar, esfriar, esfriar e morrer. Peçamos essa graça ao Senhor. Senhor, nós queremos te pedir o teu Espírito Santo. Que o teu Espírito, Senhor, nos leve a viver um só coração e uma só alma. A vivermos como irmãos. A vivermos a graça da unidade. A vivermos a graça da fraternidade, a termos um só coração e uma só alma, mesmo que isso nos custe, Senhor. Mesmo que isso toque no nosso coração e muitas vezes aceitar o outro, muitas vezes perceber as diferenças, muitas vezes sentir as dificuldades do outro na minha vida, me façam querer me afastar dele. Não, Senhor. Dá-me a graça do teu Espírito para mesmo que os meus irmãos tenham espinhos e esses espinhos me firam, mesmo que eu tenha os meus espinhos e os meus espinhos firam os meus irmãos, que nós saibamos viver juntos, um aquecendo a fé do outro, vivermos num só coração, numa só alma, como viveram os primeiros cristãos, como nos narra Atos 4:32, que eles tinham tudo em comum, como nos ensina a carta de Agoneto, que eles viviam no mundo, mas não eram do mundo, e não ser do mundo significa suportar um ao outro, partilhar tudo, viver em comum. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, se derrama sobre nós. Jesus, tu que és o batizador, batiza-nos na força e na graça do teu Espírito, para que nós consigamos viver nessa unidade tão sonhada por ti, já dita no Evangelho de João, capítulo 17, eu e o Pai somos um. E assim como o Senhor Jesus é um com o Pai e com o Espírito, derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor, para que eu e os meus irmãos todos, sobretudo eu te peço por todos os meus irmãos da Arquidiocese de Teresina, para que no coração deles, pelo derramamento do teu Espírito, eles também queiram ser um. Glória a ti, Senhor, glória ao teu Espírito Santo, que vem a nós e que nos faz viver um só coração e uma só alma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Um grande abraço, queridos irmãos e queridas irmãs. Deus abençoe este congresso, a cada um de vocês, as famílias de vocês e a todos nós, os carismáticos do Brasil. Um grande abraço.